com o Claudinei Oliveira, mas amanhã a gente vai colocar ela para você. Muito legal o papo com o técnico bicolor. Mas enquanto isso, só lembrando para você não deixar de assinar o canal, de acionar o sininho, de deixar o like para a gente chegar aos 50 mil inscritos. Importante que você se inscreva e dê uma força para o Tomazão TV. Beleza pura? Vamos lá. Já começou, né, o retorno. Abriu ontem com a vitória do Curitiba, que agora é o novo líder. Depois eu dou a pontuação, mas já abro dizendo o seguinte, que o Vila Nova ficou com seus 27 pontos, perdeu em casa na abertura do retorno para o Curitiba por 2-1. É isso. Vai ser duro, não vai ser moleza essa volta da Série B do Campeonato Brasileiro. O Remo tem hoje, contra a equipe da Ferroviária, a chance de fazer 3 pontos, com toda eu diria, com o problema da Ferroviária, que é um time muito instável, que oscila muito, está na 18ª colocação, mas tem que ser respeitado. Mas o Remo tem que prevalecer o mando de campo para faturar os 3 pontos, chegar aos 33, ficar numa boa, vai brigar ali para continuar na 5ª colocação, independente de qualquer resultado, e torcer para o tropeço aí dos seus adversários. O time conta com todos os jogadores que estiveram em Goiás, né? Então, menos o Regis, que foi expulso, e o Antônio Oliveira pode fazer uma mudança no meio, mas por precaução. Secar alto, né? E, só que eu não sei quem é. É um dos 3 ali, não sei se o Caio Vinícius ou até o próprio Cantígio, mas o Jaderson pode ser essa opção. O Natan Camargo também com chances de começar o jogo. Mas o Remo já tem o Christian Tassano, recebeu ontem, encerra os exames hoje, e o Nico Ferreira, o atacante, o Tassano de 29 anos e o Nico Ferreira de 23, os 2 uruguaios que agora já fazem parte do elenco do Clube do Remo. Quem está aqui para falar conosco no Tomazão TV, o lateral Alan Rodrigues, pois é, avaliando essa questão do tempo de um jogo para outro, né? Jogadores profissionais têm que se preparar, têm que encarar todas as adversidades, e ele diz que está pronto, até porque foi muito bem no jogo passado contra a equipe do Goiás, entrou bem contra o Avaí, e o Alan Rodrigues fala aqui a respeito dessa questão do tempo de um jogo para outro, muito reclamada pelo técnico Antônio Oliveira. Y sí, la verdad que así como dijiste, es difícil, muy poco tiempo de recuperación, pero estamos preparados para eso, somos profesionales, entrenamos y nos preparamos para eso. Yo creo que el equipo está preparado para soportar estas situaciones, y también tenemos compañeros que están frescos, que sabemos que el que entra tiene la plena confianza para hacer bien las cosas y para ayudar al equipo. Alan, você de repente ganhou uma oportunidade, né? E você acha que essa sequência que você está ganhando pode consolidar cada vez mais você nesta lateral esquerda? Quem sabe numa briga boa, você e o Sávio? Sí, la verdad que sí, estaba trabajando duro para tener una oportunidad. Creo que tuve la oportunidad, pude aprovecharla de la mejor manera. Ahora, como vos decís, quiero consolidarme, pero también tengo un compañero que es Sabio, que es muy bueno también, y cualquiera de los dos que esté en el equipo va a ser lo mejor para el equipo y para, como te dije, generar e conseguir muitas coisas. O que você acredita que não pode faltar no Clube do Remo nesse segundo turno para continuar sonhando com acesso? Yo creo que la atención es lo que nos cuesta, o sea, no nos cuesta, pero como los partidos son muy intensos, tenemos que estar enfocados los 90 minutos. Yo creo que en algunos partidos pecamos de falta de atención en los últimos minutos, que nos convirtieron en goles que nos costaron puntos muy importantes. Yo creo que eso tenemos que tratar de mejorar un poquito más, la atención. Tem que entrar com tudo. É isso, como diz aí, não pode ter erro, tem que ter atenção total. O Alan Rodrigues coloca isso para esses jogos que serão muito mais difíceis no retorno. O Remo de Marcelo Rangel, Natan Santos, o Camutanga com o Kaique
e o próprio Alan Rodrigues, né? O lateral esquerdo. Aí no meio, Caio Vinícius, Cantídio, o Nathan Camargo, Jaderson, Pavani, não pode sair, até porque ele fez um jogaço, partidaço lá contra a equipe do Goiás. É bem provável que esse não saia. E no ataque não vai ser diferente da avó, o Marrone e o Pedro Rocha. É o Remo de hoje contra a Ferroviária às 19 horas no Mangueirão. É jogo cedo para a galera lotar o Mangueirão. E para falar do Paysandu, o Papão está treinando agora de manhã, mudou o horário, porque normalmente treina à tarde, mas o Paysandu vai fazendo esse último treinamento em Belém, na Curuzu, porque joga no domingo contra a equipe do Atlético Paranaense. Aliás, o Atlético Paranaense está desgastado, né? Jogou ontem à noite pela Copa do Brasil contra o São Paulo, perdeu de 2-1, estava levando 2-0, fez um gol no final, aí vai voltar para a briga, um gol de diferença. É um time tinhoso, é perigoso, o Paysandu tem que ter todos os cuidados para tentar surpreender a equipe do Furacão lá dentro da Liga Arena, em gramado sintético. E olha, com o Novídio estando à disposição, mas e aí, tiraria o Maurício Antônio, o Thalisson? De repente o Paysandu pode fazer uma formação de 3 zagueiros, né? E ainda tem o Thiago Heleno, que é um cara que é profundo conhecedor do adversário, o Atlético Paranaense. E aí, no meio, a volta do Vilela. O Ronaldo Henrique já fala conosco aqui, deve ser mantido. Sai o Anderson Leite. O Vini Farias pode ser essa chance de começar como titular, até porque o Marlon levou o 3º cartão e está fora do jogo. Para você, torcedor do Paysandu, amanhã, sábado, tenho, além do nosso papo aqui, falando do jogo do Remo, e depois tem a entrevista com o técnico Claudinei Oliveira. Papo muito legal, papo reto, solto, muito tranquilo, né? E confiante do Claudinei para falar com a gente sobre a atual situação do Papão, que busca aí a recuperação no Campeonato Brasileiro da Série B. Ronaldo Henrique, falando aqui conosco desse momento, né? Ele que voltou à equipe do Paysandu, o Paysandu mantendo a pegada e sabendo que terá dificuldades no jogo contra a equipe do Atlético Paranaense. Ronaldo Henrique aqui no Tomazão TV, que fatalmente vai estar no meio-campo. Claudinei só vai definir o time amanhã. A viagem hoje chega no início da noite lá em Curitiba. Amanhã no CT do Coxa, o último treinamento e a definição da equipe bicolor. Ele não deve fugir muito do jogo contra o Amazonas, com as devidas alterações. Bom, ontem, Curitiba 2-1 no Vila, lá dentro do Oba. Pois é, começou bem o Curitiba, que já voltou para a liderança. Hoje tem Remo e Ferroviária e Operário e Criciúma, 2 jogos importantes, por isso o Remo tem que pontuar, tem que vencer o jogo. Primeiro Curitiba, 38, segundo Goiás, 37, terceiro Novo Horizontino com 34, Chapecoense com 30 e o Remo com 30. Vai jogar contra a equipe da Ferroviária, que é a 18ª com 20 pontos, e o Paysandu no domingo, 17º, enfrenta o Atlético Paranaense com 25 pontos na 11ª colocação. Fechamento, sexta-feira especial para você e um abençoado final de semana. Até amanhã.